Estamos de volta com o programa Fiscaliza Geral aqui na sua rádio Onda Digital na 92.3 e também na 104.7 lá no estado do Pará, que estão nos acompanhando neste exato momento. Eu falo agora com o vereador Diego Afonso. Vereador Diego Afonso, eu posso fazer todas as perguntas? Fique à vontade, Alex. Primeiro eu quero dar bom dia, Alex, bom dia a todos que acompanham através da internet, da rádio, no Pará, no Amazonas ao Pará. Né? Estou à disposição para todas as perguntas, principalmente aquelas que possam fiscalizar, inclusive, os nossos atos. Né? Acho que... Como é que o vereador pode ajudar a população em relação ao aumento da gasolina? Eu vi oriundo, inclusive, do mercado, né? Eu sou revendedor de derivado de petróleo, acompanho ao longo das décadas aí essa política de preço que é monopolizada pela Petrobras, e sempre que há qualquer aumento, principalmente, eu discuto dentro da Câmara, né? E chamo os vereadores, inclusive, para o debate. E esse último aumento não era surpresa de ninguém, né? Pela dolarização, pela importação do combustível, a guerra, né, na Rússia, o terceiro maior produtor de combustível do mundo, e já era de se acarretar. Inclusive, eu acho que passavam já mais de 120 dias sem esse aumento, mas a Petrobras passou o 20º aumento durante a pandemia, né? Então, os combustíveis, para desconhecimento, inclusive de quem defende esse governo, eu não tenho nada contra, mas a política de preço está equivocada. Né? Exatamente. É importante falar para a população que nos escuta neste exato momento que a política de preço da Petrobras mudou no governo do Temer. E podia mudar agora no governo do presidente Jair Bolsonaro. É uma canetada resolve. Nós vendemos a gasolina em real, e quando a gasolina volta para a bomba, a gente compra em dólar, a gente compra em dólar. Então, é por isso que o preço está aí a quase R$8. Então, a população pagando um preço por uma política de preço da Petrobras. E, como o vereador bem disse, é um monopólio. Com toda certeza, Alex, é importante que o consumidor entenda, porque ele não entende nem às vezes uma campanha, por exemplo, que eu levantei a bandeira dos impostos, né? Juntamente com o Instituto Juricaba, a gente faz aquela campanha da gasolina, do combustível sem imposto, para sensibilizar a população e educar, né? O que é ICMS, o que é o valor do transporte, e às vezes a população acha que é o preço. Acho que é o preço, ali é uma super promoção que o revendedor faz juntamente com os institutos que defendem a baixa da tributação, da carga tributária brasileira, defendem uma redução do preço do combustível, e aí politizam de fato a gasolina, como a gente está vendo desde ontem. Né? A população aí nos postos acabando, zerando o combustível em estoque. Né? Preciso também que se diga, quando o ouro sobe, automaticamente a venda da mesma forma. Quando o dólar aumenta ou cai, automaticamente o câmbio ali também reduz ou aumenta. Quando o revendedor ele repassa, ele é a última ponta da cadeia. Nós temos aqui também, inclusive, distribuidoras que estavam com o ICMS zerado na importação, né? Com uma liminar também. E continua. Então, continua. Aí sim, essas pessoas precisam, de fato, serem fiscalizadas, né? Não existe flexibilidade para umas, isso tira a competitividade. Inclusive, eu não consigo entender, e eu vou falar o nome aqui, porque eu não tenho compromisso com o dono da empresa, que é o Grupo Atem. Por que eles detêm esse monopólio de zerado o ICMS para eles? Eu não consigo entender isso. Porque dentro da lógica econômica, não existe isso, porque eles quebram completamente qualquer concorrência aqui dentro do estado do Amazonas, e estão virando aí um mega aglomerado de distribuidora. Com toda certeza. Já existe o monopólio
da distribuição, que é feito pela Petrobras, política de preço, para que a quem está nos acompanhando nesse grande programa entenda. Aí nós temos uma distribuidora local que tem o ICMS zerado. Aí fica muito fácil distribuir. Vereador, por que diminui a competitividade? É zerado do Grupo Atem? Para que a população possa entender. Por que é zerado? Existe uma sentença, uma liminar, que foi concedida pelo Supremo Tribunal, né, que reduz no âmbito da Zona Franca. E a distribuidora a Atem, ela tem a comercialização toda aqui, a sua sede é aqui, e ela foi beneficiada com essa liminar. Então, enquanto existir, quando estiver segura, ela vai estar zerada o ICMS. Mas ela se baseou na Zona Franca de Manaus? Ela se baseou por quê na Zona Franca de Manaus? Eu desconheço exatamente a questão processual, mas o benefício que ela tem é exatamente na alíquota de ICMS zerada na importação. Então, vamos falar aqui agora de preço. Se ela tem o ICMS zerado, e o senhor trabalha com isso, o senhor é distribuidor, se o senhor não pagasse impostos, quanto era a gasolina na bomba? Uma diferença, Alex, para te ter noção, em torno de 30% a 40%, né? Reduziria de fato com essa substituição, não, com essa redução de alíquota. Então, você vê, ela tem aí de margem, de fato, além da margem de distribuição e logística, em torno de 30% a 40% direto com o seu revendedor. Agora, vereador, o senhor que tem e conhece bem do assunto, eu percebo que o senhor é muito conhecedor do assunto, eu lhe pergunto uma coisa: como é que vocês conseguem competir com uma revendedora que não paga ICMS? Como é que consegue competir? Porque ela poderia baixar o preço. Com toda certeza. Por exemplo, e ela coloca o preço do mesmo valor de vocês que pagam o ICMS não zerado. Praticamente a competitividade é zerada, né? Eu acredito que essa distribuidora é a que mais cresce na região, né? A gente acompanha. Não, mas cresce porque não paga o ICMS. Porque tem essa benevolência aí na tributação. Quanto é que é a tributação para o revendedor normal? 27%. 27%. 27%. Então, olha só, ela tem a margem dela de distribuição, que são altas, e tem ainda essa redução tributária, zero, né, de fato. Então, assim, não tem mágica. Isso significa quanto em dinheiro, vereador? Isso significa quanto em dinheiro, por exemplo, de lucro? 0,40 centavos. Um posto que vende 100 mil litros, uma média de 100 mil litros é 40 mil. 40 mil? Isso. Meu Deus, para a quantidade de gasolina que eles têm, então eu acho que eles são os empresários mais ricos do Amazonas. E eu desafio, inclusive, a gente vê muito politizado, né, Alex? Então é importante que essas considerações sejam feitas. Eu sou revendedor, sou sindicalizado, inclusive, mas a ponta mais fraca é o revendedor que está gerando emprego e renda ali, que tem aquele serviço que tem que atender bem o cliente. Aí eu vejo já alguns modais ainda ontem que superlotaram os postos de abastecimento. Parecia que nós estávamos em guerra, que ia acabar a distribuição de gasolina. E aí, posto mesmo não aguento, bombas quebram, né, iluminação de posto que já vem sofrendo economicamente com os absurdos que a gente acompanha, que a gente denuncia aqui das cadeias. E aí, o consumidor acha que o revendedor que tem esse ganho no aumento, que o combustível que ele tem no tanque não vale agora esse aumento, entendeu? Eu citei um exemplo do ouro, eu citei um exemplo, inclusive, do dólar, né? Vereador, mas tem dono de posto de gasolina que usou de má fé ontem, que colocou o preço mais alto da gasolina e não era o momento de colocar o preço mais alto da gasolina. Obviamente que tem exceção em relação a essas pessoas que usam de má fé. Correto. Não, e esses maus empresários, Alex, precisam ser coibidos. E o PROCON vem fazendo um excelente trabalho. É importante também que se diga que o PROCON não tem como precificar a livre concorrência, o comércio de combustível.
né? E muito menos político falar que vai abaixar a gasolina, que vai prender dono de posto de combustível. Não, é interessante falar sobre isso, porque isso acaba enganando a população. Tem pessoas ainda que pensam, por exemplo, que vereador tem o poder de fazer obras. Entendeu? Que eles não entendem qual é a atribuição do executivo e do legislativo. Nem o PROCON tem esse poder de prender. Entendeu? Então, assim, e também não tem poder de baixar o preço. Perfeito. É federal, é lá em cima. É lá em cima, e quem tem esse poder de resolver o problema da gasolina é o presidente da República. Perfeito. É o presidente da República. Perfeito. É muito claro a explicação. E o presidente da República não faz, não sei por quê. Perfeito. É uma canetada para resolver esse problema e a gente possa pagar em real o que é em real. Perfeito. E não em dólar. E não é prioridade, né, Alex? A gente percebe que não é prioridade a redução de impostos. A gente vê a redução do IPI de forma linear no automóvel, na linha branca, que ia afetar se ele não fizer essa revisão que ele se comprometeu com a bancada federal. Mas vamos fazer na cesta básica, né? Vamos fazer no combustível, né? Vamos discutir a pauta estadual do combustível, né? Que é uma das mais altas da federação, isso tudo. Eu já indiquei, inclusive, qual é o revendedor que não vai querer ter, por exemplo, uma redução zerada no seu ICMS, né? Que vai poder baixar o preço da gasolina, que vai poder aumentar a sua galonagem do posto e aí sim sobreviver. Não ao contrário do que está acontecendo. Vereador, o que o senhor, como vereador, pode fazer para ajudar a população em relação ao aumento da gasolina? Eu, antes de ser vereador, eu já participava de campanhas e colocava os meus postos à disposição. Por exemplo, do Instituto Ajuricaba, que faz um trabalho de conscientização da população, aonde pesa no bolso, que é a carga, essa salada mista tributária, que a gente precisa, de fato, encarar a reforma tributária no país, como você mesmo colocou. Basta o presidente ter essa vontade própria e talvez sair um pouco do palanque, porque o palanque dele era de R$ 3,50 a gasolina e não passava os 35 gás de cozinha. Nós já estamos 3 vezes a mais, nós já estamos diante do 20º, sei lá quanto aumento, eu já perdi as contas de quantos aumentos eu anunciei na Câmara para informar o consumidor, para informar a população da nossa cidade. Vereador, a gente está numa escala de aumento. O senhor imagina que até o final do ano o preço da gasolina, se a gente continuar nessa escala, vai chegar a quanto? Se o governo não tomar providência, e eu acredito que ele comece a tomar, porque nós já estamos aí diante, inclusive, de um período, de um ano eleitoral, e o discurso dele se perdeu ao longo desses aumentos. Se continuar nessa levada, ele não tomar providência nenhuma, vai passar naturalmente aos R$8. Né? Nós estamos já chega a R$10 até o final do ano se continuar nessa escala de aumento, porque teve um aumento de 18% agora. Eu acho que foi talvez o maior aumento dos últimos anos, eu acho. Porque eles seguraram, né? Seguraram aí em torno de 123 dias. Então, mas provavelmente já tem municípios aqui do estado que vão passar pela logística, pelo valor do transporte. O sul do Amazonas vai passar com toda certeza aos 8,20, 8,49. Fernando de Noronha, por exemplo, da mesma forma, né? Pela logística. Vereador, o problema de se aumentar o preço dos combustíveis, porque aí a gente está focando muito na gasolina, mas a gente está falando também do gás de cozinha, a gente também está falando do diesel. Toda a cadeia econômica. Exatamente, toda a cadeia econômica. Sim. Isso vai impactar também na economia brasileira. No aumento, por exemplo, da carne, no aumento dos alimentos, enfim. Isso pode gerar, inclusive, uma inflação no Brasil, né? Um aumento da inflação no Brasil. No momento que a inflação está descontrolada, né? Se você não... O principal produto, de fato, é o combustível e o gás de cozinha, né? Porque ele some
da classe trabalhadora, o combustível incide em toda a cadeia econômica, logística, no transporte, no dia a dia daquele manauara que precisa ir para o seu trabalho, que precisa ser o aplicativo. Antes de eu chegar no seu programa, eu estava vendo a discussão com o motorista de aplicativo que já está pensando em abandonar o carro. O que o vereador pode fazer para ajudar o motorista de aplicativo neste momento? Porque não tem mais lucro. A gente vai ver, vereador, nos próximos dias, aí uma debandada de motorista de aplicativo e a gente vai ver aí o desemprego aumentar. Nós começamos uma rodada ontem, isso no Seio. Eu presido uma frente de recuperação econômica. Eu digo que foi a maior ação desse meu segundo mandato. Primeiro porque eu já vinha acompanhando o comportamento da economia. Não se discute os efeitos drásticos que tiveram aí em diversos segmentos econômicos da nossa cidade. Nós instalamos a frente, foi aprovada por unanimidade, compostas por 15 vereadores que discutem com todos os entes federativos da classe econômica, toda a cadeia, a indústria, o comércio, né, varejo, atacado, diversos segmentos que já passaram dessa rodada e nós apresentamos aí, já estamos apresentando, e no final, e aí que nós já estamos acreditando muito, no final dessa pandemia, nós vamos apresentar um relatório onde será composto de todas as indicações, os projetos, né? Mas nós já estamos coletando alguns frutos, que foi o Refis, né? Que nós indicamos, trabalhamos junto com a FEComércio e o prefeito lançou dentro, né, da FEComércio, isso historicamente, o diálogo com alguns segmentos empresariais que não existia um distanciamento da Casa Legislativa, às vezes, quando eu defendia o empresário, quando eu defendia quem gera emprego e renda, quando eu defendia a indústria, parecia que eu estava sozinho no meu primeiro mandato, né? Parecia aquela andorinha sozinha que parecia que o verão não chegava. É um empresário que gera emprego. Mas, vereador, a gente vai para o intervalo começar. Olha, a nossa audiência está bombando aqui, as mensagens estão chegando aos montes. É bolsonarista, é lulista, é direita, é esquerda. Tá todo mundo comentando o preço da gasolina. São as torcidas, né? É isso aí, o país está polarizado. Exatamente, um levanta a bandeira, outro levanta a bandeira, enfim, isso é muito bom para a audiência, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a economia, como é que impactou durante a pandemia a economia e como é que vocês estão trabalhando para melhorar a economia, inclusive qual foi o impacto no mundo empresarial. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.